Horas 15 minutos, todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Doutor Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde, ouvintes da CBN. Doutor Vinícius, vamos começar hoje respondendo uma pergunta do nosso ouvinte, que é o José Geraldo. Deixa eu encontrar a pergunta dele aqui. Gostaria de perguntar ao doutor se os sindicatos podem variar piso salarial, vale-refeição e alimentação. Bom, Marco, não sei se a pergunta é um pouco difícil de compreensão, porque variar pisos, na verdade, você pode estabelecer pisos de acordo com algumas funções específicas. Então, por exemplo, acontece muito nos sindicatos dos bares, hotéis e restaurantes, que você tem ali o piso de ingresso na categoria. Então, a pessoa que não tem experiência na categoria, ela entra com um piso menor de quem já tem uma qualificação. Então, isso pode vir a acontecer sim, né, se é isso que ele quer dizer. Mas, por exemplo, se ele está querendo dizer que, olha, o piso de um metalúrgico pode ser diferente de um piso de um motorista ou de um empregado do comércio, sim, podem ser diferentes. Os pisos salariais podem ter esse tipo de diferença, porque é uma negociação coletiva de cada categoria. Então, cada categoria faz uma negociação com o sindicato patronal e aí estabelece, né, o piso daquela categoria. Então, nesse aspecto, a gente pode ter diferenças de pisos também por categoria ou diferenças dentro de uma mesma categoria, dependendo da qualificação profissional. Isso pode acontecer. É isso, o profissional que trabalha na mesma empresa com outro de uma outra função, ele não pode comparar os salários porque a campanha salarial de um não tem nada a ver com a do outro. É isso? Mais ou menos isso, Marco. Na verdade, assim, quando os trabalhadores estão na mesma empresa, em regra, tá? Existem as exceções, mas a regra é o seguinte: você aplica o mesmo piso com os trabalhadores de uma empresa ou de uma categoria específica. Então, vamos usar o exemplo comércio, vai? Então, os empregados do comércio, todos aqueles empregados que estão num estabelecimento comercial, numa loja, por exemplo, eles têm um piso mínimo. A partir daí, ninguém pode ganhar menos do que aquele valor. A partir daí, você pode ter salários diferentes. Por exemplo, o vendedor pode receber um valor X, o gerente um valor Y, o supervisor um valor Y mais X. Então, você tem variações, né? Mas o piso legal que está numa convenção coletiva, por exemplo, num acordo, é o piso mínimo que está estabelecido para essa categoria, entendeu? Então, você pode ter diferenciações dentro de uma empresa? Sim, claro, com certeza. Depende muito da qualificação e das funções que essa pessoa exerce, das responsabilidades também, né? Então, esses são pontos aí importantes que eu levanto em relação a essa questão. Bom, vamos falar agora de um outro assunto, né? Amanhã é feriado. A gente já falou numa outra oportunidade, qualquer pessoa que trabalha em feriado, seja qual função for, recebe dobrado. Isso está na lei trabalhista, doutor Vinícius. Isso é uma garantia que está na CLT, né? Então, na verdade, assim, quando tem feriado, em tese seria para ninguém trabalhar. A gente sabe que tem algumas funções que são impossíveis de deixar de trabalhar hoje no mundo do jeito como ele é. Por exemplo, o comércio acaba abrindo aos feriados, né? Aí tem um acordo coletivo ali, uma convenção coletiva que estabelece as garantias para essa abertura. A lei estabelece que se você trabalhar em feriados ou domingos, você tem direito a receber em dobro, né? Salvo folga compensatória. No feriado específico, não adianta ter folga compensatória. Então, no caso, teria que receber em dobro. Então, se o trabalhador trabalha 1 hora, né, no dia, vai calcular sempre o dobro. Então, como se estivesse trabalhando 2 horas no dia, entendeu? No momento de receber o seu salário. Então, ele recebe em dobro. É claro que existem algumas outras situações que são os acordos de banco de horas, que são prejudiciais aos trabalhadores, às vezes, evidentemente, mas essas horas podem ir para um banco de horas e aí, posteriormente, esse trabalhador pode fazer uma compensação, né, uma folga futura. No caso, então, a pessoa que trabalhar, se a empresa concordar, ela coloca em banco de horas esse feriado trabalhado, é isso? Não é necessário, não é obrigatório pagar. Tudo depende. O banco de horas tem que ser acordado entre empresa e empregado. Tá? Então, o banco de horas, quando você compensa no mesmo mês, ele pode ser acordado com o empregado. E até 6 meses também, que tem essa variação, se tiver um acordo por escrito,
o empregado com a empresa podem estabelecer uma forma de compensação nesse período de até 6 meses. Se passar de 6 meses, aí só se tiver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Ou seja, somente se o sindicato dos trabalhadores firmar, né, uma convenção, um acordo coletivo, permitindo essa compensação acima de 6 meses. E agora a emenda de feriado, doutor Vinícius, ela não é obrigatória, né? Por exemplo, no poder público é ponto facultativo, aí não se marca falta, né? No caso do trabalhador que vai emendar o feriado, tem que ser um acordo com a empresa para abonar essa falta? Poderia compensar, por exemplo, num outro dia? Como que funciona a emenda de feriado na iniciativa privada, né? Vamos dizer, para o trabalhador comum? A emenda de feriado, na verdade, ela não é uma garantia, não é um direito dos trabalhadores, né? Então, ele não tem automaticamente esse direito de emendar. Ele precisa chegar num acordo com a empresa. Então, ou a empresa vai conceder, né, essa emenda para ele, essa folga, ou, se ela não conceder, aí tem que ter um acordo de compensação. Essas horas que o trabalhador está folgando têm que ser compensadas em outro momento, né? Então, o trabalhador teria que trabalhar para cobrir essa ponte. Acontece muito isso, tem muitos acordos e convenções coletivas que estabelecem um acréscimo de jornada ao longo do ano para compensar as pontes de feriados. Isso realmente é algo muito comum, viu, Marco? Então, a única questão importante é que ponte não é folga. Ponte pode ser uma concessão do empregador. Aí, portanto, faz parte de um acordo, né? Por exemplo, se por conta própria o empregado emendar o feriado, vai ser marcada a falta como qualquer dia útil. Falta e mais, você perde o descanso semanal remunerado, o DSR, porque uma falta injustificada faz com que ele perca esse valor do salário que ele teria direito a descansar. Então, as folgas são remuneradas hoje, né? Então, quando um trabalhador tem folga, ele trabalha 6 dias e folga 1, em regra, né, essa folga ela é remunerada. Se ele falta durante a semana, né, ele perde esse descanso semanal remunerado. Então, pode ter um desconto também do chamado DSR no seu holerite. Algumas categorias, né? O senhor citou o comércio, né? A gente cita também os profissionais da área de segurança, né? Isso não estou falando de policiais especificamente ou guardas municipais, mas, por exemplo, portaria de prédio, segurança privada, que já são normalmente 24 horas, né? Claro que com turnos, obviamente, mas muda alguma coisa para esses profissionais o feriado? Normalmente, quem trabalha em turnos, por exemplo, o regime 12 por 36, vigilante trabalha muito nesse regime, né? Então, 12 por 36, existe uma grande discussão. Se, quando as 12 horas de trabalho cair num feriado, se tem que receber dobrado ou não. Então, há uma grande discussão em relação a isso na Justiça, vai depender muito da norma coletiva, convenção, acordo coletivo que foi firmado, mas também e sem exceções, porque esse trabalho também entende em muitos momentos que o fato de você cair numa escala que você tem folgas a cada 36 horas de folga de forma constante, compensariam essa situação do feriado. Então, não existe uma regra pré-definida. Existe discussão na Justiça do Trabalho e essa discussão depende muito, inclusive, da existência de convenção ou acordo coletivo naquela categoria, né? Então, realmente, o trabalhador que trabalha nesse regime, são de 12 horas, tem que se atentar a essa questão, se existe um acordo, uma convenção coletiva na sua categoria. Derivaldo Souza está cumprimentando a gente aqui. O Derivaldo, por exemplo, é autônomo. Para o autônomo não muda nada, né? O feriado é um dia comum para o trabalhador autônomo, porque ele recebe pelo trabalho, né? Não tem como ele cobrar em dobro de alguém, vamos dizer assim. Não tem jeito, né? Os autônomos, e assim como eu, que sou autônomo também, a gente trabalha, às vezes, sábado, domingo, feriado e dia ponte, e não tem como ser remunerado por isso, né? O autônomo que não tem vínculo empregatício, ele vive do seu trabalho. E quem vive do seu trabalho, vive justamente de trabalhar, não há outro caminho. Você se dá a folga, né? E aí, muitas vezes, quem trabalha como autônomo tem clientes, evidentemente, e às vezes os clientes não dão folga para os autônomos, eu brinco, né? Verdade. Para fechar, doutor Vinícius, essa convenção coletiva ou esses acordos para feriado podem ser verbais ou precisa estar no papel para evitar qualquer
problema de um lado ou de outro? Sempre tem que ser por escrito. Eu sempre defendo isso, e a lei também, né, garante que tem que ser o acordo, tem que ser por escrito. Então, o acordo individual, né, que o trabalhador acaba fazendo, que acho que é um problema para o trabalhador, ele tem que ser por escrito. E quando é convenção coletiva, então, isso é indispensável, né? O sindicato formaliza uma convenção por escrito, ou um acordo por escrito com a empresa ou com o sindicato patronal, e a partir daí, né, isso é registrado num sistema do Ministério do Trabalho que chama Sistema Mediador. Lá estão arquivados todos os acordos e convenções coletivas de todas as categorias que estão em vigência. Então, nesse site do Ministério do Trabalho, você consegue ter acesso a isso e saber quais são os seus direitos também, além de procurar, né, o sindicato da sua categoria, que eu sempre sugiro. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando dúvidas de todo mundo que vai para o feriado ou que não vai, aqui no quadro Seu Direito dessa semana. Obrigado, doutor Vinícius, um abraço, bom feriado, até quarta-feira que vem. Valeu.